como manter a vida ativa na pandemia, né? Dentro de casa, em espaços mais restritos. Então esse é um tema que não está assolando só o nosso país, mas o mundo. As pessoas em busca dessas ferramentas que vão mantê-las ativas e saudáveis em momentos em que a gente tem que ficar isolado aí socialmente para poder controlar essa pandemia. Vamos lá? Então, primeiro eu queria falar um pouquinho o que é a vida ativa, né? O que a gente chama de vida ativa hoje? A vida ativa é uma vida natural, é aquilo que a nossa biologia, a nossa existência está preparado para, né? Isso é o que a gente chama de vida ativa. A vida inativa é algo que está desconectado da nossa biologia, da nossa existência. Por que isso? Porque desde a nossa ancestralidade, se a gente for olhar lá o início do desenvolvimento do ser humano, sempre fomos animais do movimento, né? Desde os caçadores-coletores, a gente sempre precisou ir atrás, movimentar-se para se manter vivos, bem e saudáveis, né? E aí, se a gente olhar assim 1, 2 gerações para trás, a gente já vai perceber que os nossos avós já eram muito mais ativos do que nós hoje, se não exercitarmos isso. A vida deles por si só era muito mais ativa. Então, o que é de fato fazer um exercício físico? Porque existe uma obrigação, a gente precisa disso nos tempos atuais? É chato, é legal? Como que a gente desenvolve isso na nossa vida? Então, quando eu falo de vida ativa e da importância da gente olhar para isso, quando a gente olha para nossa rotina diária, é que a gente vai começar a adequar os nossos hábitos à nossa biologia e não aquilo que traz só conforto, a tecnologia, o mínimo esforço, porque isso pode gerar um conforto inicial. Mas se eu olhar a minha saúde de forma sistêmica, eu estou gerando o caos na minha saúde se eu sou sedentário. E aí, falando de sedentarismo, que é um assunto que eu amo, eu estudo isso há décadas. A pessoa parece que tem 100 anos, né? Mas é verdade, faz 25 anos que eu estudo sedentarismo e desde que comecei lá como bailarina, né? Comecei a entender o corpo, como ele se movimentava, eu fico um tanto quanto chocada com o número ao qual o sedentarismo cresce no mundo. Olhando um pouquinho para as estatísticas do momento, né? No momento de pandemia, parece que as pessoas, como estão percebendo que os agravamentos de Covid estão acontecendo prioritariamente para as pessoas diabéticas e obesas, começou-se a falar um pouco mais sobre o sedentarismo, pois o sedentarismo é a causa que leva aí à obesidade e à diabetes. E sem falar em outras questões como a hipertensão e outros danos à saúde. Então, olhar para o sedentarismo nesse momento é prioridade, né? A gente está numa sociedade onde se busca muito por remediar as questões, mas a gente não está em momento de remediar, a gente está em momento de observar qual a causa de tudo isso para que a gente consiga curar a humanidade, né? Será que nós estamos fortes nesse momento para lidar com um vírus na dimensão e rapidez que tem o coronavírus, o Covid-19? Então, trazer o assunto como tornar minha vida ativa, mesmo em tempos de pandemia, é para mim uma missão. É o que eu estudei até agora, né? É muito além do que a vacina. É te fazer forte para qualquer outro tipo de doença, não só uma infecção por um vírus, mas também qualquer outra possibilidade de doença que possa te acamar. E o que é essa outra possibilidade de doença, né? O corpo só adoece quando a gente se distancia de nós mesmos, quando a gente se distancia da nossa biologia. Então, manter-se ativo, longe do sedentarismo, é uma forma da gente estar longe de qualquer doença, né? Uma outra causa de morte que aumentou muito foi a causa do infarto, né? Por quê? Exatamente por essas questões cardiovasculares. Eu busquei um dado, e eu queria trazer isso para vocês, que eu achei tão interessante e tão chocante ao mesmo tempo.
num paísinho perto de nós aqui, que é o México. O México, foi feita uma pesquisa com o Fitbit, que são uns relógios e um aplicativo que ele busca dados globais, né? Então, dentro do México, esse dado é de que 80% das pessoas do país diminuíram o seu número de passos, né? Então, lá já existia uma luta contra o sedentarismo, assim como no Brasil. Porém, aumentou em tempos de pandemia, no momento que tinha que ser o contrário, né? Porque a gente sabe que o sedentarismo leva o corpo a ficar mais forte para brigar com isso tudo. Levou-se a um aumento de 80% do sedentarismo no México, né? Um país aí que já tem uma obesidade infantil muito grande, já tem um problema de obesidade enorme, e colocou ele em terceiro no topo do número de mortes por Covid, né? Então, essa relação é muito próxima, né? Do número de passos, do número de sedentários, de pessoas com vida inativa, né, com pouco movimento, e o aumento no caso de mortes. Então, a gente não está falando de um assunto estético. A estética é sim uma consequência aí do trabalho cardiovascular, do trabalho de movimento do corpo, mas ela é uma consequência, né? E também não essa estética padronizada. E o que a gente está falando hoje é de vida ativa para te trazer saúde, para te fazer mais vivo, mais forte, né? Então, fica ligado na live que lá no finalzinho, depois que eu falar desses dados, eu vou contar para vocês como aumentar muito rapidamente dentro da sua própria casa essa questão da atividade, tá bom? Um outro dado é que no Japão, por exemplo, o Japão ele não teve um lockdown muito extenso, né? Lá as pessoas desde o início usam máscara, já usavam máscara, um país com um alto índice de educação, né? As pessoas têm aí uma base filosófica também muito maior que no Brasil, na América Latina, enfim. Então lá, 11% da população se tornou mais sedentária, ou seja, diminuiu o número de passos diário na pandemia. E isso causando um efeito, né? O que deveria, olha que contraditório, deveria ser o contrário nesse momento, né? As pessoas deveriam ter se conscientizado e revertido isso, mas não. A gente manteve um aumento do sedentarismo no mundo. E aí tô trazendo um outro dado para vocês, que é a Índia. A Índia tem um número de diabéticos absurdo, é muita gente. E 11% também da população se tornou mais sedentária. Então, quando a gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas com o coronavírus, as pessoas querem a vacina, mas elas não estão fazendo o básico da sua saúde, que é olhar para essa saúde e dizer quantos passos eu preciso dar hoje, né? Eu me exercitei, e eu tô falando só do pilar do movimento para lidar com o Covid. A gente pode falar o pilar da alimentação, do sono, do bem-estar psicológico, mas não, tô falando hoje só da vida ativa e da luta contra o sedentarismo. Então só isso por si só já é um grande motivo para você levantar do sofá e ir se movimentar, caminhar. A gente vai falar como fazer isso dentro de casa daqui a pouquinho. Então, uma das questões... queria trazer um outro dado para vocês, chocante também, que é a história de que as pessoas que agravaram os casos na pandemia, num estudo feito nos Estados Unidos, com 900 mil internações, ou seja, é um número bem significativo, a gente já tem uma conclusão, né? Não temos dúvida disso. 30% das pessoas eram obesas. 26% hipertensos. E todas essas questões, né, que é a saúde do coração, a saúde metabólica e a obesidade, elas colaboram para tudo isso que está acontecendo hoje. Então, quando a gente foca no coronavírus, coloca um hiperfoco no coronavírus, mas
ninguém quer levantar do sofá, ninguém quer se alimentar melhor, né? A gente vê o aumento aí do consumo de álcool, de açúcar. Então, é aquele prazer rápido, mas ao mesmo tempo, cadê a autorresponsabilidade, né? Então, é muito interessante quando eu começo a olhar para isso e me perguntar, será que as pessoas não fazem isso porque elas não sabem fazer? Eu já me questionei muito, aliás, faz um ano que eu venho me questionando por que os governos não dão um programa gratuito dentro da televisão brasileira ou enfim, na internet, para que as pessoas façam esse aumento ou larguem o sedentarismo dentro das suas próprias casas, né? Já que não há dúvida se a gente está baseado em ciência, a ciência mostra muitas comprovações científicas, são muitas pesquisas no mundo já que comprovam isso. Então, quando eu paro para analisar essa questão, eu fico pensando que existe um paradigma na sociedade que pode estar perturbando um pouco isso, que é de que para você ser ativo, para você ter uma vida saudável, você precisa estar matriculado numa academia. E já que a academia fechou, eu não posso também fazer atividade física, eu preciso esperar a vacina e eu não tenho o que fazer. Não é assim, né? A educação física escolar tem esse gap, né? A gente não ensina as crianças sobre o movimento, a gente ensina o esporte. A gente não ensina como manter o movimento na nossa vida de forma tranquila. A gente ensina você repetir um movimento que um professor está fazendo. Mas será que a gente explica para a criança o porquê que ela precisa se movimentar? Né? Então já começa lá da educação física esses questionamentos. Será que a educação física está aplicando o que ela deveria educar as crianças? E aí a gente cresce achando que eu só posso ser ativo se eu estiver vinculado a um professor ou a uma academia. Ou seja, nós temos mundialmente, eu não estou falando do Brasil, eu estou falando mundialmente, adultos sem saber como cuidar da sua própria saúde em 2021, com toda a tecnologia que nós temos. E aí você vai me perguntar, não, Ju, mas houve um crescimento absurdo dos aplicativos. Pois é, mas os aplicativos colocam você sem parâmetro nenhum. Eles vão pegar o seu peso, vão pegar a sua medida, mas não é assim que a gente ensina ou que a gente fala de movimento para o ser humano. A gente fala sobre reeducar o ser humano para um movimento natural e não para um movimento militar, né? Então, é muito interessante como ainda há esse paradigma e ele fica muito claro nesse momento de pandemia. O sedentarismo não consegue ser combatido facilmente porque a pessoa acha que ela precisa ir a algum lugar ou investir muito dinheiro para que ela consiga se tornar ativa, né? Bom, saindo hoje na rua, fiquei super feliz porque percebi que algumas pessoas têm essa habilidade em pegar um horário da manhã super tranquilo, onde não tinha quase ninguém na rua, e sair para fazer sua caminhada, sua corrida. Então tem uma parcela da população que tem esse autocuidado, esse autoamor, que levanta do sofá e se coloca na agenda para potencializar essa saúde e estar preparado para o que der e vier, né? Então, eu resolvi fazer essa live, por quê? Porque na pandemia, antes da pandemia, eu mesma era uma pessoa que eu trabalhava dentro de uma academia, eu estava muito vinculada a treinar com aparelhos. Até que chegou um dia que eu mudei a minha filosofia de vida, que eu comecei a construir a prática integral, que é uma filosofia de vida, e aí eu resolvi me provocar e vender o meu carro e fazer tudo a pé, né? Nos lugares que são muito longe, que eu não consiga ir a pé, aí eu pego um Uber ou se eu preciso levar algo muito pesado. Mas eu me provoquei e resolvi ir a pé. Então eu comecei a ampliar, eu olhava no fim do dia e eu já tinha o meu número de passos ótimo, né? Para quem não sabe, olhar o número de passos te dá grande direcionamento do quanto você está ativo na sua vida ou não, né? Se você não conhece, dentro dos celulares existe já um aplicativo instalado que mede o número de passos, tá? No iPhone eu sei que chama Saúde,
no Samsung Health e em outras marcas tem lá também alguns aplicativos. Mas se não tiver, você baixa gratuitamente o aplicativo Pedômetro e ele vai medir aí quantos passos você tem dado, tá? Um bom número de passos é 10 mil passos por dia, mas até 8 mil passos já é uma vida, ativa nos tempos atuais, tá? Então você começa a perceber o quanto você está ativo quando você olha para o seu número de passos. Mesmo pessoas que se exercitam podem estar com um número de passos muito baixos. Por quê? Vai lá, faz o seu exercício, meia hora, 40 minutos, volta para casa, senta e não levanta mais, né? O home office, ele tem um alto teor de inatividade muito grande, né? A gente fica lá de frente ao computador, o que antes a pessoa tinha que ir na sala de alguém, né? Ela tinha que se locomover, ela ia na mesa de uma pessoa, conversar, voltava. Agora a gente não sai da frente do computador no home office, né? Então, é muito importante que a gente comece a observar o número de passos que a gente tem por dia para ver se essa vida tá ativa ou não. Ju, tá baixo, o que eu faço? Eu não quero sair na rua, tô num momento muito certinho aí, com medo do Covid, enfim, é momento de não aglomerar, é momento de ficar dentro de casa, ok. O que a gente vai fazer? Antes de falar de duas estratégias bem interessantes e simples para você colocar em prática, eu vou contar para vocês dois casos interessantíssimos de pessoas que só treinando na sala de casa conseguiram, uma aluna minha, emagrecer 10 quilos na pandemia, tá? Ela já totaliza 15, tinha emagrecido 5, agora 10. A Jandira, tá? Então todos os meus alunos acompanharam de perto o caso dela, uma pessoa que tomou 0 de remédios, mas criou essa iniciativa para treinar certinho, um alto amor em meio à pandemia. Então ela não faltava de 2 vezes na semana, que ela treinava online, lá plugava na prática integral, todos conectados. Ela fazia, uma maratona? Não, né? Um treino básico, um aeróbico, um treino muscular funcional, um alongamento e uma meditação. Isso já foi o bastante para ela aprender a fazer sozinha no 3º dia. E é sobre isso que eu falo para vocês, né? Cada vez mais eu venho buscando essa metodologia que eu desenvolvi, passar para mais e mais pessoas como cada um pode montar o seu próprio treino, desenvolver a sua própria rotina de exercícios e tornar a atividade não algo atrelado a um treinador ou a uma academia, mas algo atrelado a si próprio, um domínio do seu próprio corpo. Então, quando você resolver ir para a praia, quando você resolver ir para a Europa, seja lá onde for, você não vai se manter inativo, porque você vai saber como construir um corpo forte, né, em 2021. Que tem que ser diferente a rotina de como era com os nossos bisavós. Voltando ao início da live, lá a vida deles já era ativa. Para ir ao trabalho, eles já tinham que andar quilômetros. E você anda quanto? Aí, em home office. Se a gente não olhar para isso com muito cuidado, com muita certeza de que a gente está fazendo o melhor pra gente, isso não é um reflexo que vem daqui 15 dias, como o coronavírus. Isso pode vir daqui 10 anos, 15 anos. São reflexos, né? Por que a pandemia do sedentarismo, ela é oculta, ela é escondida, o que veio o Covid escancarar? Porque ela vai te consumindo tempo em tempo, e quando você vê, você tá com um problemão lá na frente, né? Então, voltando a dizer, eu larguei meu carro, passei a fazer muitas coisas a pé. A Jandira emagreceu 10 quilos na pandemia, treinando bonitinha, fazendo o seu papel de se desafiar a cada dia a ser muito melhor. Então, dá pra gente seguir uma rotina maravilhosa de exercícios, mesmo dentro de casa, tá? E aí, o que eu venho contar pra vocês é que
muitas pessoas têm uma relação não muito boa com o mundo virtual, né? É como se fosse um outro paradigma. Então, na pandemia surgiram duas pessoas. Aquela que mergulhou no mundo digital, ou seja, comprou vários cursos, várias mentorias, começou a mergulhar, não saiu da frente da tela. Legal. E aquela pessoa que não quer, eu não gosto, não vou fazer, não é do jeito que eu sei fazer e não vou fazer, pronto e acabou, né? Então, na prática integral, a gente tem um princípio filosófico que é o caminho do meio, a gente chama de equilíbrio. Então, viver em equilíbrio é saber usar um pouco dessa tecnologia, né, que essa vida da pandemia nos trouxe, e colocar isso a nosso serviço, ao serviço da nossa própria saúde, né? Então, como que a gente usa, por exemplo, o aparelho, o celular, ao nosso favor para manter a vida ativa, né? Se você não sabe fazer uma rotina de exercícios, se você não tem um treinador que desenvolva isso para você, você pode sim buscar um mentor para acompanhar você nesse momento de educação, né? Educar-se para a saúde, saber desenvolver o meu coração, saber desenvolver a minha musculatura, saber desenvolver articulações fortes. É isso o que você tem que aprender. Se você encontrar um profissional que só ensine e conte quantas séries você tem que fazer e ele não te explique o porquê você está fazendo aquilo, não serve para uma atividade física sustentável. Você sempre vai depender de alguém. Você nunca vai ser autônomo sobre a atividade física, sobre uma base tão importante da sua vida. Então, para largar o sedentarismo, você precisa se reeducar para o movimento. E aí, não precisa também de aparelhos para isso. Você pode utilizar o chão, você pode utilizar os móveis da sua casa, você pode utilizar escada, você pode utilizar coisas muito simples que você tem em casa, tá? E é disso que eu vim contar um pouquinho para vocês. Então, como aumentar o meu número de passos em casa ou como manter essa vida mais ativa, sair do sedentarismo dentro da minha própria casa. Bom, eu não sei se você gosta de música, né? Eu amo música, gosto muito, então eu costumo, primeiramente, colocar uma musiquinha, uma que eu goste, para me dar aquela vontade de fazer o exercício físico, né? Então essa é a primeira coisa. E aí queria te dar 2 exercícios muito simples para você fazer, que vão elevar e aquecer o seu corpo e fazer com que você aumente seu número de passos. O primeiro deles é, se você tem uma escada em casa, se você mora em casa e tem uma escada, você pode fazer um exercício muito simples. E se você mora em prédio, você pode usar a escadaria do prédio, tá? As escadarias de prédio, elas não são super convidativas, né, alegres e tal. Mas você pode colocar lá uma música e curtir aí o seu movimento ou ir escutando as batidas do seu coração enquanto você sobe as escadas, tá? Então você pode subir a escada, marcar 15 minutinhos e subir a escada degrau a degrau, chega lá em cima, desce, 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 desce. E aí você pode subir de 2 em 2 degraus. Sobe, 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 sobe e desce normalmente. Aí você se desafia a subir de 3 em 3 degraus e desce, desce, desce. E recomeça, 1 em 1. E aí você pode fazer um ritmo. 2 em 2, faz o outro ritmo. 3 em 3, faz um outro ritmo. E repete, 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Esse já é um exercício que, além de fortalecer o seu sistema cardiovascular, fortalece as suas pernas e a sua panturrilha. A panturrilha, para quem não sabe, é o nosso segundo coração. A panturrilha forte, ela melhora o retorno venoso, né? Ou seja, o sangue impulsionando de volta para o meu coração. Então é muito importante a gente ter a panturrilha forte. Então esse exercício de escada, ele é maravilhoso tanto para a sua saúde
cardiovascular quanto para a sua saúde do fortalecimento da sua musculatura das pernas e da panturrilha, tá bom? Então fica aí minha primeira dica, faça exercícios de escada. Se você mora em casa, faça em casa. Se você mora em prédio, faça na escadaria do prédio, 15 minutinhos, tá? E aí eu vou sugerir que você faça mais 5, 10 ou 15 minutinhos para completar 20, 25 ou 30. A gente sempre fala do exercício aeróbico, de 20 a 30 minutos é o ideal, tá bom? Então, pra gente fazer mais um exercício que não o da escada, tem um exercício que eu gosto bastante chamado de caminhada do anão. E eu vou mostrar ela agora aqui pra você, que você também pode fazer aí em casa. Coloca lá a sua música predileta, ou então liga lá naquele programa que você está assistindo. Eu tô caminhando, eu tô nesse movimento aqui. A caminhada do anão, eu só vou descer um plano, tá? E aí eu vou caminhar com os meus joelhos um pouquinho dobrados, tá? Vou caminhar onde? Vou caminhar na minha casa, tá? Caminha, 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 caminha. Eu chamo isso de caminhada do anão, tá bom? Então você pode fazer dentro da sua própria casa, nos corredores, nos quartos, na cozinha, na lavanderia. Você pode fazer aí 15 minutos de escada e 15 minutos de caminhada do anão, tá bom? Se você fizer isso, 30 minutinhos, todos os dias, no começo, se quiser fazer um dia sim, um dia não, você já sai da zona de sedentarismo. É muito simples e precisa de pouquíssimo esforço para isso, tá bom? Então, começar tá aqui, ó. É o seu input, é você entender que aquilo é muito mais do que uma estética que vai vir, obviamente. Mas aquilo é saúde, é te deixar forte, é te deixar muito pronto para superar aí qualquer coisa que aconteça na sua vida. Por quê? Porque a doença só existe quando a gente está distante do nosso corpo e da nossa biologia. E nós estamos como? Próximos quando nos movimentamos. Tá bom?